Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre ti neste dia. Hoje, nós vamos falar sobre um tema muito importante que, infelizmente, tem afetado muitos de nós em nossa jornada cristã: a soberba. A soberba é um pecado que nos afasta da presença de Deus e nos impede de crescer espiritualmente. Vamos explorar esse assunto à luz da palavra de Deus para compreendermos melhor o que é a soberba e como podemos nos livrar dela. A soberba é um pecado que se manifesta quando a pessoa começa a se exaltar, tentando se colocar acima dos outros, a pessoa pensar que é melhor que os outros, mais importante ou mais digna do que os demais. Quem nunca viu uma pessoa soberba na igreja? Ela acha que canta melhor, ou que toca melhor, ou prega melhor que todos. Muitas pessoas se acham mais espirituais em que outras, criando um ar de julgamento e apontamento. Esse tipo de sentimento acaba criando intrigas e disputas dentro da igreja. Isso vai contra a essência do Evangelho, que nos ensina a humildade e o amor ao próximo. Em Provérbios 16, versículo 18, lemos: a soberba precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda. A palavra de Deus nos alerta claramente sobre os perigos da soberba. Uma história bíblica que ilustra a soberba é a de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, narrada no livro de Daniel. Esse rei era poderoso e orgulhoso, e um dia, ao contemplar a grandeza de seu reino, disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? Daniel 4, versículo 30. No entanto, Deus humilhou Nabucodonosor e o fez viver como um animal por 7 anos, até que ele reconheceu que o Altíssimo reina sobre todos os reinos da terra. A soberba o levou à destruição, mas a humildade o restaurou. Precisamos entender que a soberba às vezes é sutil e traiçoeira e ela se origina em um desejo de ser mais importante, de se destacar dos demais, de ficar por cima, de ter proeminência, principalmente dentro da igreja. Outro exemplo poderoso é o de Satanás, que se rebelou contra Deus por causa de sua própria soberba. Em Isaías 14, versículo 13 e 14, lemos as palavras de Satanás: eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Esse desejo de se exaltar acima de Deus levou à sua queda e à sua condenação eterna. Quero deixar aqui 4 características de uma pessoa soberba. Isso pode te ajudar a reconhecer a soberba em ti mesmo ou nos outros. Render-se ao Senhor é o primeiro passo para modificar nossos comportamentos e sentimentos. 1. Altivez e presunção. A pessoa soberba se destaca pela altivez e presunção em sua maneira de agir e pensar. Ela constantemente se vê como superior aos outros, exaltando-se acima das pessoas ao seu redor. Essa altivez se manifesta em atitudes arrogantes e na tendência de menosprezar os demais, julgando-se detentora de conhecimento, virtudes ou conquistas superiores. A soberba cega para as contribuições e qualidades dos outros, tornando-a insensível às necessidades e sentimentos alheios. Essa atitude de superioridade muitas vezes cria conflitos e afasta os relacionamentos genuínos, pois as pessoas ao redor podem sentir-se diminuídas e desvalorizadas. A palavra de Deus nos adverte contra a altivez em Provérbios 16, versículo 18, que diz: a soberba precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda. Reconhecer essa característica em nossa vida é o primeiro passo para buscar a humildade que Deus nos ensina a cultivar. 2. Falta de gratidão e reconhecimento. Outra característica marcante da pessoa soberba é a falta de gratidão e reconhecimento. Ela tem dificuldade em reconhecer a contribuição dos outros em sua vida e frequentemente se atribui todo o mérito por suas conquistas. A soberba impede de dar glória a Deus e de reconhecer que tudo o que possui vem do Senhor. Essa ingratidão pode levar a uma atitude de desprezo pelos outros, pois ela acredita que merece tudo o que tem, sem considerar a bondade de Deus e o esforço alheio. Essa falta de gratidão também a mantém distante da verdadeira adoração a Deus, pois a adoração verdadeira brota de um coração grato. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, a palavra nos instrui: em tudo, dai graças, porque está à vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A soberba nos impede de seguir essa orientação, pois nos faz acreditar que merecemos mais do que a graça e a misericórdia de Deus nos concedem. 3. Resistência à correção. A terceira característica da pessoa soberba é sua resistência à correção.
Ela acredita que está sempre certa e que não precisa ser corrigida por ninguém. Isso a torna uma pessoa difícil de ser aconselhada ou corrigida, pois seu orgulho a impede de reconhecer seus erros e fraquezas. Essa resistência à correção pode levar a consequências graves, uma vez que a pessoa soberba muitas vezes persiste em seus caminhos destrutivos sem considerar as consequências. A Bíblia nos ensina em Provérbios 12, versículo 1 que o que ama a correção ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. É importante lembrar que a correção é uma oportunidade de crescimento e aprendizado. A pessoa soberba, ao resistir à correção, perde a chance de se aprimorar espiritualmente e de crescer em maturidade. 4. Orgulho espiritual. Por último, a pessoa soberba pode manifestar um tipo particular de orgulho, conhecido como orgulho espiritual. Isso acontece quando alguém se sente espiritualmente superior aos outros, acreditando que sua religião, doutrina ou prática espiritual é a única correta. Isso pode levar a julgamento severo e condenação daqueles que não compartilham das mesmas crenças ou práticas. O orgulho espiritual impede a pessoa de reconhecer a diversidade e a riqueza espiritual que existe no corpo de Cristo, afastando-a da unidade e do amor fraterno que Jesus nos ensinou. A Escritura nos lembra em Gálatas 6, versículo 3 que se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Devemos guardar nosso coração contra o orgulho espiritual e lembrar que somos todos pecadores salvos pela graça de Deus. Irmão, essas características da pessoa soberba são um alerta para todos nós. Que possamos examinar nossos corações à luz da palavra de Deus e buscar a humildade que é tão valorizada pelo Senhor. A humildade nos aproxima de Deus e nos permite viver em paz com nossos semelhantes, refletindo o amor e a graça que recebemos em Cristo Jesus. Mas como podemos nos livrar da soberba e evitar cair nesse pecado? Aqui estão algumas dicas práticas. 1. Reconheça a soberba. O primeiro passo para vencer a soberba é reconhecê-la. Ore a Deus para que Ele revele qualquer traço de orgulho em seu coração. 2. Cultive a humildade. A humildade é o antídoto para a soberba. Lembre-se de que tudo o que você tem e vem de Deus. Seja grato e humilde em todas as circunstâncias. 3. Ame o próximo. Jesus nos ensinou a amar o próximo como a nós mesmos. Quando amamos e servimos os outros, estamos combatendo a soberba. 4. Esteja disposto a aprender, esteja aberto ao ensino e à correção. Nenhum de nós é perfeito, e todos temos áreas em que precisamos crescer. 5. Mantenha-se próximo de Deus, busque a presença de Deus em oração e meditação na sua palavra. Quanto mais próximos estamos de Deus, mais percebemos nossa dependência dele e menos inclinados à soberba estamos. 6. Lembre-se do exemplo de Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo de humildade. Ele, sendo Deus, se fez homem e se humilhou até a morte na cruz por nós. Medite em sua vida e siga seu exemplo. 7. Busque a correção fraterna. Esteja aberto a receber correção de irmãos em Cristo que o amam e desejam o seu crescimento espiritual. Querido irmão, querida irmã, a soberba é um inimigo que pode nos afastar da presença de Deus e nos impedir de cumprir o propósito que Ele tem para nossas vidas. Portanto, vigiemos nossos corações e busquemos a humildade que vem de Deus. Lembremos das palavras de Tiago 4, versículo 10, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Que o Senhor nos ajude a vencer a soberba e a crescer em graça e humildade a cada dia. Amém.